Fala galera do Café com Piece, estamos aqui com informações sobre o Regional e a Treasure Cup. Na última sexta a gente mandou mensagem pra galera da CCG com diversas perguntas que vocês fizeram pra gente e provavelmente devido à grande quantidade de coisas que eles têm que resolver tão perto assim do evento, eles só conseguiram me responder agora nessa terça e a gente fez um apanhado geral aí e compilamos nesse post que a gente vai fazer. Provavelmente você tá vendo esse vídeo no dia 23 e esse post deve ter saído também lá no Instagram, então tá tudo lá no Instagram e tudo aqui no vídeo também. E vamos para as partes importantes aqui. Primeiro de tudo, se você tá vendo esse vídeo no dia 23 de julho, você que ainda não conseguiu sua vaga comprando de uma outra pessoa, ou você que está vendendo a sua vaga para uma outra pessoa, se atente com a data final, que é hoje, dia 23 de julho. Então aqui a gente já tem a primeira pergunta, que é qual é o prazo para transferência do ingresso. E o prazo final é dia 23 de julho. Depois dessa data não será possível realizar alterações. Então fique esperto aí, já corre, viu esse vídeo agora de manhã cedinho aí, já corre aí pra ver e conseguir o seu ingresso. E aí, a gente tem uma sequência de perguntas, algumas a gente já bateu papo nos chats aí, no nosso grupo do Café com Piece, que o link vai estar aqui na descrição, e no grupo do Brasil também. E a primeira pergunta que todo mundo faz é se precisa pagar entrada para entrar no evento, mesmo sem ter ingresso dos torneios, e não precisa comprar entrada, não precisa pagar nada, é completamente gratuito, é só você entrar lá e beleza. Chegando lá no evento, se você não tem vaga, se você não tem o que jogar, o que você pode fazer lá? Lá tem várias lojinhas, então a gente perguntou pra eles quais são as lojinhas que vão estar lá. Vai ser a própria loja da CCG, a Main Deck e a Epic Games. E a gente vai de carro pra Treasure Cup, pro Regional e etc. E uma dúvida que a gente sempre tem, que é se tem estacionamento no local e qual é o valor. No último, o estacionamento foi perfeito, tinha valet, estava maravilhoso, então a gente não sabe aí como vai ser o desse, mas tem estacionamento no local sim. E a primeira hora é R$20 e as demais horas são R$7. Ou então você paga ali o período de 12 horas, que é R$60 pra você não ter preocupação. 12 horas dá e sobra pra você participar do evento inteiro. E é isso aí. E aí, se você tem a sua vaga na Treasure e no Regional, qual é a plataforma que vai ser utilizada? Vai ser o próprio aplicativo da Bandai. Então, se você tem o aplicativo da Bandai que você joga na sua lojinha, é aquele aplicativo, aquele que você marca a partida. Você pega ele, aprende a usar ele, porque não é muito difícil, mas é um pouquinho mais complicado do que os sites que você consegue rapidinho ali fazer uma decklist, mas vai ser o próprio aplicativo da Bandai. Você monta lá o teu deck e você pode enviar a decklist até às 8 horas da manhã no dia do evento e já tá disponível, é só você upar lá a decklist direto na plataforma, que segundo a CCG já está disponível para fazer o envio. E aí a gente sabe, né, São Paulo, correria, bagunça, trânsito. Se você se atrasar, quantas rodadas você pode perder sem se prejudicar no Regional ou na Treasure? A gente fez essa pergunta e aí eu achava que levaria a desqualificação se você perdesse determinadas rodadas, mas não é assim que funciona. Perder rodada não é um fator desqualificatório. O que acontece se você perder a primeira rodada, você leva um drop e aí, se você chegar assim na segunda rodada, na terceira, você entra em contato com a galera da CCG, que eles te reinserem com a quantidade de derrotas aí equivalente às partidas que você perdeu. Então, se você chegar na terceira rodada, você perde as duas primeiras, leva como derrota e aí segue o baile, continua jogando e ainda tem muito evento pra jogar. Então, se você achar que vai se atrasar um pouquinho, não deixa de ir, porque não é desqualificação, você ainda consegue jogar. E aí a CCG deixou um telefone aqui especialmente para vocês entrarem em contato e falar: galera, tô me atrasando, oi, vou chegar, tô chegando. E aí, quando você chegar no evento, você entra em contato direto com algum dos juízes na Hive e fala: cheguei, me desdropa, eu quero continuar jogando, tô aqui, beleza? E aí, a dúvida de sempre,
Tem pausa para almoço? Não tem pausa para almoço? Como que vai ser? Que hora vai ser? Quanto tempo é? A pausa do almoço ela vai acontecer na quinta rodada. E aí a quinta rodada pode variar um pouquinho ali, exatamente o minuto que ela vai ser, mas é por volta de 1h30 da tarde. Então é bem tranquilo. Não tá muito longe aí do almoço normal. Não é que nem Pokémon que você joga 10 rodadas sem almoçar. É bem de boa. Fica na paz, vai ter tempinho aí pra você dar uma respirada. Normalmente eles dão 1 hora, só que aí é 1 hora depois que acaba a quinta rodada. Então, se você termina a quinta rodada ali antes do tempo, você já pode ir de boa, almoçar e ficar tranquilo e voltar depois de 1 hora ali do final da quinta rodada. E aí outra coisa que a galera pergunta demais é: qual é o booster de participação? Quem já participou dos outros regionais sabe, e a gente já chutava também, booster de participação sempre é uma coleção anterior à coleção atual. Então atualmente a gente está na OP11 e o booster de participação será da OP10. E ainda não foi confirmado certinho qual vai ser o da Treasure, mas esse é a participação do regional. E aí, se você... Outra dúvida que a galera teve é... Vai ter Top Cut, vai ter um segundo dia de evento pro regional. Serão 16 pessoas que vão participar do segundo dia. E aí... E se você tiver comprado o ingresso da Treasure Cup? O que acontece? Você perde? Fica sem nada? Só pega o booster de participação e é isso mesmo? Não. E aí eles fizeram um esqueminha que se você decidir dropar ali da Treasure Cup, você vai receber um kit de compensação composto de 6 boosters e 10 Side Event Tickets. E aí a gente vai falar sobre o Side Event Ticket ali um pouquinho mais pra frente. Mas você não vai sair ali de mãos vazias, tá bom? E aí, essas pessoas que vão estar jogando o dia 2 e droparem da Treasure, provavelmente vai abrir vaga pra Treasure Cup. A gente não sabe quantas vagas, não sabe se as 16 pessoas realmente tinham vaga pra Treasure Cup. Então, se ocorrer, vai ter liberação dessas vagas e essas vagas poderão ser preenchidas lá no dia. Então, os juízes vão anunciar como isso vai ser feito. A gente não tem essa informação corretamente aí, não é uma informação muito clara. Mas, tá aí. Se você for lá pra jogar os sides, fica lá por perto, garante lá. Chega cedo, não custa nada. Chega cedo, olha a lojinha, vê se tem promoção e fica de olho. Vai que ali as 16 pessoas tinham ingresso pro dia 2 e abrem 16 vagas. A gente não sabe como vai ser, mas é uma possibilidade. E agora, vamos falar de Side Event, tá? O Side Event, ele não é obrigatório você ter uma vaga pro Regional e pra Treasure Cup. É só você chegar lá e se inscrever. É bem tranquilo. Todos os outros regionais foram dessa maneira. E como vocês viram, teve um esqueminha ali na Bandai deles terem anunciado alguns tipos diferentes de Side Event. Side Event de 2-on-2, Side Event de 16 pessoas. Tiveram alguns formatos aí que foram anunciados no site da One Piece, cardgame.com. Porém, nesse regional da CCG de agosto, será somente o Side Event de 1 contra 1, com limite de 64 jogadores. E aí, todas as premiações estão lá no site do One Piece-cardgame.com. E o valor vai ser de R$90 a inscrição. E como a gente falou, tem um booster de participação ali, mas a gente não tem exatamente qual é o booster definido. E como você faz para se inscrever nos Side Events? Não é necessário você comprar o ingresso antecipadamente, é só você chegar lá e comprar o seu ingresso e já participar lá no dia, quantas vezes você quiser, conforme os horários ali que vão acontecendo nos Side Events. Vai ter bastante Side Event, então se prepara que dá para jogar quase que um regional só de Side Event. E eles vão começar a partir das 11 horas, tanto sábado quanto domingo. As inscrições começam às 11 horas, então pode ser que eles já comecem ali antes do almoço ou ali de repente depois do almoço. Então
Fique esperto, com os horários a partir das 11 já começa as inscrições. E aí você recebe o booster de participação e o prize ticket para os side events. Como que funciona isso? Você ganha uma quantidade de tickets conforme suas vitórias nos side events e eles podem ser trocados por prêmios na prize wall. E aí você ganha, se eu não me engano, 2 tickets por cada vitória ou 1 ticket por cada vitória. Eu vou colocar aqui na tela, na edição, certinho, para vocês terem uma ideia de quantos tickets você ganha e do que você pode trocar também. E aí vai estar aqui no vídeo, então dá uma pausada e dá uma lida aí. E eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, então fiquem espertos. Gente, Regional Treasure Cup é um evento sancionado. Se você tem alguma dúvida de como que é a participação, de quais são as regras ali durante o evento, você entra no nosso vídeo, que eu vou deixar aqui vinculado no card aqui em cima, para vocês verem quais são as regras, o que você pode ou não pode fazer em eventos sancionados, que é bem bacana. Esse vídeo a gente gravou com 2 juízes de One Piece, foi show de bola. E a gente se vê lá no Regional e na Treasure Cup. Estaremos lá nos 2 dias fazendo a cobertura, batendo papo com vocês e jogando também, né? Então a gente se vê. Um beijão e até lá!